A Copa do Mundo atualmente é a principal disputa entre seleções. Países de todos os continentes lutam por uma vaga nesse tão famigerado campeonato. Mas no ano de 1973, durante a repescagem que acontecia entre União Soviética e Chile, o jogo simplesmente não aconteceu. Os soviéticos resolveram não jogar a partida de volta em terra chilena, pois naquele momento o Chile não era apenas um adversário esportivo, mas também um adversário político. Meses antes da disputa entre os dois, o governo do socialista Salvador Allende no Chile, que era aliado aos soviéticos, sofreu um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet. A ascensão do ditador teve grande influência para os soviéticos desistirem da vaga para a Copa. O Chile acabou entrando numa disputa política que não era dele, mas sim entre soviéticos e americanos, que após o final da Segunda Guerra, com a Europa já não sendo mais a mesma, tiveram as suas ascensões e passaram a ser duas novas superpotências. E tinham a maior produção econômica e também a maior força militar do planeta. Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista e a União Soviética o bloco socialista. Estados Unidos e União Soviética viviam travando disputas para influenciar o resto do planeta. Os Estados Unidos queriam que o mundo inteiro fosse capitalista e aberto aos investimentos americanos, já a União Soviética lutava para tornar o mundo socialista com partidos comunistas no governo. Eles disputavam para mostrar quem tinha o melhor sistema, a melhor tecnologia, o melhor equipamento bélico, além de trabalharem com muitas propagandas. Tudo isso para atrair os outros países. Havia também muita espionagem, principalmente na Alemanha Ocidental, que contava com o bloco capitalista, e na Alemanha Oriental, que era do bloco socialista. Era muito mais fácil se infiltrar e ter acesso aos planos comunistas ou os planos americanos. Esse foi um dos motivos da construção do Muro de Berlim. Evitar espionagens. Apesar da rixa entre as duas potências, não houve nenhuma guerra entre as duas de forma direta. Apenas as que foram chamadas de guerra de procuração, que era quando os dois queriam transformar o mesmo país ou em comunista ou capitalista. Por conta disso, os Estados Unidos não hesitavam em apoiar ditaduras militares de direita e, consequentemente, golpes militares contra governos de esquerda. A União Soviética, por sua vez, apoiava os governos de esquerda ou simplesmente os movimentos nacionalistas anti-americanos. E é nesse contexto que o Chile se encaixava. Com Cuba se tornando socialista no final dos anos 50 e aliando-se à União Soviética, a ideia de uma revolução comunista na América Latina não era uma realidade tão distante. Os Estados Unidos, que tem uma localização geopolítica mais próxima desses países, percebeu que poderia correr o risco de outros países sul-americanos se tornarem comunistas, assim como Cuba, e começou a pôr em prática os golpes militares, como no Brasil e Bolívia em 1964, Uruguai em 1974 e Argentina em 1976, e no Chile também, em 1973. O Chile, que até 1973 teve um governo socialista que se iniciou em 1970 com Salvador Allende, chegando ao poder de forma democrática, ou seja, por voto popular, e não à força como aconteceu em Cuba. Allende era socialista radical. Ele havia conquistado a presidência chilena em 1970 e promulgado uma nacionalização generalizada, aumentando o salário nacional e comprometido com gastos pesados em moradia e educação, além de um programa de reforma agrária. Com isso, fez muitos inimigos poderosos, como qualquer pessoa que implemente essas políticas tende a fazê-lo. De fato, muitos e extremamente poderosos. Um desses extremamente poderosos era o maior inimigo do socialismo, exatamente, os Estados Unidos, que vendo o Chile como um país comunista não pensou duas vezes em um plano para derrubar o governo comunista de Allende. Com isso, se alia aos opositores e forças armadas do Chile e planejam enfraquecer o governo de Allende e depois tomar o poder com um golpe militar. Como o governo americano exportava muitos produtos para o Chile, a forma encontrada para enfraquecer o governo era bloquear exportações de peças de reposição e maquinarias, para que gerasse desemprego no Chile. Além disso, eles patrocinaram o jornal El Mercúrio para fazer duras críticas às reformas políticas de Allende. Apesar dos apoios da União Soviética com Salvador Allende, o governo chileno começou a perder força. No final do ano de 1972, uma greve de caminhoneiros e protestos da classe média paralisa o país. Começa então um boicote por parte de produtores e comerciantes chilenos, que se estendeu ao longo de 1973 e deixou a população sem produtos básicos como leite ou carne. Com o governo de Allende enfraquecido, a hora de atacar era essa. E no dia 11 de setembro de 1973,
o general Augusto Pinochet, apoiado pela direita e burguesia, além do governo americano, lidera um ataque ao Palácio Presidencial de La Moneda, o que se concretizou e resultou na morte de Allende e o início da ditadura militar no Chile. Beleza, mas o que isso tem a ver com futebol? Naquela época, o Chile estava prestes a disputar um play-off de Copa do Mundo, que aconteceria em 1974 na Alemanha Ocidental, mais precisamente 15 dias após o golpe de Pinochet em Salvador Allende. E a partida era justo contra quem? Sim, a União Soviética, que de aliada passou a ser inimiga do Chile. A primeira partida se concretizou em terra soviética, no dia 26 de setembro, no estádio Lenin, em Moscou. Pinochet havia proibido os chilenos de saírem do país, mas abriram uma exceção para os jogadores. O resultado foi um tedioso 0-0 para a surpresa da mídia, governo e torcida soviética, que esperava uma vitória da dona da casa, que era a atual vice-campeã da Eurocopa e tinha na época o maior artilheiro da história do futebol soviético, Oleg Blokhin, eleito o melhor jogador europeu em 1975. Inclusive, o árbitro dessa partida foi o brasileiro Armando Marques. Com certeza é um grande conhecido da galera que acompanhou o futebol nas décadas de 60 e 70. Já a segunda partida ficou marcada para o dia 21 de novembro, 2 meses depois do primeiro jogo. Dessa vez em terra chilena, mais precisamente no Estádio Nacional de Santiago. Estádio esse em que o Brasil conquistou o bi da Copa do Mundo em 1962 e também o primeiro título mundial de basquete do Brasil, 3 anos antes, em uma quadra montada sobre o gramado. Mas a partir de 1973, o Chile começou a ter anos sombrios. A ditadura de Pinochet, logo após o golpe de Estado, começou a perseguir e prender integrantes e simpatizantes da esquerda comunista de Salvador Allende. Com tanta gente sendo presa, as cadeias e quartéis ficaram com superlotação, e a falta de lugares para abrigar tanta gente detida fez com que o governo militar de Pinochet buscasse uma alternativa inusitada: usar o Estádio Nacional de Santiago como prisão e local para tortura. Há relatos de que cerca de 40 mil prisioneiros passaram por lá. Com a segunda partida próxima de se iniciar, Pinochet começou a maquiar o estádio, retirando os presos que ali estavam. Mas as notícias de aprisionamento, torturas e mortes no estádio chegou nos ouvidos dos soviéticos, que assim que souberam dessas notícias, se negou em jogar no estádio salpicado de sangue de patriotas chilenos, como disse o próprio governo soviético. Eles ficaram tão inconformados que solicitaram à FIFA para que o confronto fosse realizado em um outro estádio. Mas a FIFA sequer deu ouvidos aos soviéticos e recusou o pedido de imediato, alegando que as disputas políticas entre os dois países não poderiam interferir no futebol. Com o pedido negado pela FIFA, a União Soviética resolveu então boicotar a partida, e se anteciparam, dizendo que não iriam jogar a partida contra o Chile. E foi exatamente o que fizeram. Mas se você acha que o jogo não aconteceu, está redondamente enganado. Mesmo com a recusa dos soviéticos, a FIFA obrigou a equipe chilena de entrar na partida. Para declará-los vencedores? Talvez, mas sem antes dar o início da partida, e a equipe chilena marcar um gol. Isso mesmo que você ouviu. A equipe chilena teve que comparecer ao Estádio Nacional, que teve um público de 18 mil pessoas, dar o pontapé inicial e marcar um gol, sem sequer ter adversário. Gol esse marcado por Valdés. Após o gol, o jogo foi encerrado e o Chile se classificou para a Copa. Mesmo com o ditador Pinochet no poder, 2 jogadores da seleção se declaravam publicamente contra o governo. Eram eles Carlos Caselli e Leonardo Veliz, ambos jogadores do Colo-Colo, o time de mais sucesso do país. Veliz teve um primo e um tio presos no estádio. Já Caselli teve a mãe torturada por um dia pelo fato do mesmo ter negado cumprimentar Pinochet antes da viagem para a Copa na Alemanha, onde que, por sinal, o Chile não fez uma boa campanha e não passou da fase de grupos. Aliás, Caselli foi expulso na primeira partida do Chile na Copa. Teria sido um novo boicote contra a ditadura de Pinochet? Para Pinochet, o boicote da União Soviética soou como um medo dos adversários, ou seja, para ele foi uma vitória, pois para Pinochet o respeito se conquistava através do medo. Já para os soviéticos, a não ida para o Chile era uma vitória moral, pois jogar em solo onde manteve pessoas que acreditavam nos mesmos ideais que elas, presas e até mortas, era uma desonra.
Apesar do fim da ditadura em 1990, o Chile não quer deixar que as consequências que a ditadura causou caia no esquecimento. Mesmo com as dores, perdas e sofrimentos, eles relutam em relembrar a ditadura em busca da construção de uma sociedade que aprenda com o seu passado. E o futebol foi também uma forma de valorização desse passado. Um povo sem memória é um povo sem futuro. Essa frase está bem destacada naquele que foi um grande palco para o regime cometer seus crimes, o Estádio Nacional de Santiago.